Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvintes da Rádio FMZ. Está começando mais um episódio do nosso programa Conexão, onde trazemos temas relevantes para o seu dia a dia. Quero desejar um bom dia a você, ouvinte, que está em casa, a você que está no seu trabalho, você também que nos acompanha no seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. Sejam todos vocês bem-vindos. E também não posso me esquecer dos nossos internautas, os nossos ouvintes virtuais que nos acompanham pela nossa rádio online através do radiofmz.com.br. Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas, mas que é fundamental para muitas pessoas: o imposto de renda. Para esclarecer os pontos mais importantes e responder as perguntas mais frequentes, nós recebemos aqui no programa Conexão o contador José Roberto Altué. Zé Roberto, bom dia, seja bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia, Désio. Olá, ouvintes da Rádio FMZ. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer algumas dúvidas sobre imposto de renda e ajudar vocês, os contribuintes, a evitarem problemas com o fisco. Fiquem sintonizados e venham conosco nessa conexão de informação e esclarecimento. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o contador José Roberto Altué para falar sobre imposto de renda. É rapidinho, a gente volta já. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Nós recebemos hoje aqui o contador José Roberto Altué para falar sobre imposto de renda. E Zé Roberto, antes da gente ir propriamente dito para o nosso tema, fala um pouquinho de você para quem ainda não te conhece. Bem, eu sou contador, graduado na Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduado em auditoria empresarial e contabilidade avançada. Eu já atuei como delegado regional e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. E sou sócio administrador da Clique Inteligência Contábil, localizado em Venda Nova do Imigrante. Eu tenho mais de 30 anos de experiência na área contábil e atendo empresários e contribuintes em diversas áreas. Muito bem. Fala-se muito de imposto de renda, né? Leis, mudanças, enfim. Atualmente, quem que precisa declarar o imposto de renda? Bem, todo ano o governo solta regras, libera regras de obrigatoriedade de declaração de imposto de renda. Esse ano a Receita saiu agora em fevereiro, março, liberou as novas regras. Basicamente, são diversas regras, mas as regras mais importantes e mais comuns para as pessoas são aquelas que as pessoas, os assalariados, por exemplo, que recebem até R$ 33.888, ou o aposentado, ou quem recebe aluguéis acima de 33, nesse mesmo valor de R$ 33.888, ou quem recebeu herança, pensão alimentícia acima de R$200 mil no ano, ou teve rendimento de caderneta de poupança também acima de R$200 mil. É o rendimento, não é uma aplicação de poupança. As pessoas confundem muito o rendimento, o valor do investido. Se a pessoa tem investido acima de R$800 mil, por exemplo, de caderneta de poupança, já é uma obrigatoriedade para declarar. O rendimento é isento, mas o valor não é isento a ser declarado, dependendo do valor que a pessoa tem. Resumindo, é isso. O produtor rural também, que na nossa região tem muito produtor rural. Na verdade, se ele faturar acima de 170 mil em números redondos, ele está obrigado a declarar. Se ele operou com bolsa de valores em day trade, também a pessoa tem que declarar. Se teve bens, essa é uma outra regra importante, que teve bens acima de R$800 mil no final do ano, dia 31/12, eu tenho bens acima de R$800 mil, eu sou obrigado a declarar. Mas esses R$800 mil, é importante frisar que eles é o valor histórico do bem. Não é o valor de mercado do bem. Então, se eu comprei um imóvel há 20 anos atrás por R$20 mil e hoje ele vale R$1 milhão, não é por isso que eu tenho que declarar imposto de renda hoje. Eu comprei por R$20 mil. Então, você não declararia esse valor de R$1 milhão que ele vale hoje, não? Não é valor de mercado, é valor de aquisição. Ah, sim, perfeito. Voltando aos produtores rurais, vale destacar que a Receita Federal aumentou muito o controle sobre as vendas desses produtores. Quer dizer, até uns 2, 3 anos atrás, os produtores que vendiam para as empresas não comunicavam nada para a Receita Federal, ou comunicavam um valor total, ela não tinha informação de CPF por CPF.
Atualmente, todas as empresas informam que compraram de CPF tal o valor tal do produtor. Então a Receita tem pleno controle dos valores recebidos e vendidos de cada produtor rural. Então às vezes o produtor acha que não vai ser pego e tal, mas a probabilidade de ser pego é muito maior agora por causa desse tipo de informação que a Receita tem no banco de dados dela. Então o produtor rural ali, ele também tem que estar atento em relação ao imposto de renda, né? Isso, se ele faturar acima de R$170 mil no ano, ele tem que estar bem atento. Existe um projeto do deputado Evair de Mello querendo aumentar esse limite de obrigatoriedade para R$508 mil, mas é simplesmente um projeto ainda, quer dizer, isso tem que tramitar na Câmara, pode ser aprovado, não pode, quer dizer, então, a princípio o que está valendo é esse valor de R$170 mil por ano. Por ano, perfeito. E Zé Roberto, também, além da preocupação de quem tem que declarar, tem a questão dos prazos, né? Quais que são os prazos para fazer a entrega da declaração do imposto de renda? Bom, o prazo começou dia 17 de março e vai até o dia 31 de março. E, assim, a pessoa tem que se programar durante esse período para fazer a declaração, mas antes ela já tem que ir se organizando. Senão, chega na hora, falta documento, tem que correr atrás de uma fonte pagadora, correr atrás de um recibo de um médico, e aí que é a confusão, na verdade. Então, as pessoas têm que irem se organizando durante o ano, para quando chegar nesse período de 17 de março a 31 de maio, conseguir fazer a declaração. E Zé Roberto, caso a pessoa não cumpra o prazo, o que acontece? A pessoa paga uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Quer dizer, se a pessoa tem R$3 mil de imposto a pagar, ela vai pagar R$600 de multa. Não paga os 165,74. Então, é mínimo de 165 e o máximo de 20% do imposto devido. E Zé Roberto, para as pessoas já ficarem atentas então, quais são os documentos que os contribuintes devem já reunir, juntar, antes de fazer essa declaração? Olha, fundamentalmente a pessoa tem que juntar os informes de rendimento das fontes pagadoras, quer dizer, de quem é o seu empregador, do INSS ou de alguém que tem algum aluguel para alguma pessoa jurídica. As fontes pagadoras, elas têm obrigação de fornecer o informe de rendimento. Se você não recebeu, você tem que procurar a fonte pagadora para poder solicitar. Os bancos também têm que fornecer o informe de rendimento dos investimentos que a pessoa tem. Se você transacionou com algum imóvel ou veículo, ou algum bem de valor relevante também, uma escritura ou recibo de compra e venda, que é importante ter para poder declarar. Despesas com saúde, que é outro item importante que ajuda a deduzir o imposto a pagar ou a aumentar a restituição. Quer dizer, são as notas fiscais de clínicas, de hospitais, os recibos de profissionais liberais, como médicos, odontólogos, fisioterapeutas, e também os comprovantes de pagamento para planos de saúde. Isso também ajuda bastante na restituição. Planos de saúde em coparticipação também entram aqui? Entra a parte que o empregado paga. Aí mais quais documentos precisa juntar, Zé? Comprovante de previdência privada e pagamento de pensão alimentícia também. Já o produtor rural, ele tem que juntar as notas fiscais de venda dele e as despesas com a atividade rural que ele tem. Adubo defensivo, esse tipo de mão de obra empregada também é válida como despesa. Muito bem. E diante dessas despesas, né, nós falamos muito dessas despesas, quais são as despesas que podem ser deduzidas para reduzir o imposto a pagar? Bom, algumas despesas ajudam a reduzir a base de cálculo do imposto. Isso é importante, porque as pessoas confundem. Eu tenho R$1.000 de recibo médico, eu vou reduzir R$1.000 de imposto a pagar? Não. É R$1.000 da base de cálculo do imposto. Então, se dependente, por dependente, o declarante tem direito de deduzir da base de cálculo do imposto R$2.275. Despesa com educação, mesmo que a pessoa tenha gasto R$10.000 com o filho como despesa com educação dele, ele só pode deduzir da base R$3.500. Despesas médicas, a despesa médica não tem limite para deduzir da base de cálculo. Tipo assim, se eu tenho uma despesa médica de R$10.000, eu tive uma renda de 50 mil, esses 10 mil vão deduzir da base de cálculo do imposto. Pensão alimentícia também deduz totalmente da base de cálculo do imposto, independente do valor, mas tem que ser uma pensão alimentícia judicial, não pode ser uma pensão alimentícia informal, e tem que ser obedecido também o valor que a pessoa fez o acordo judicial. Não adianta colocar valor superior também, porque a Receita cobra isso. E previdência privada, que também é dedutível, limitado a 12% da receita bruta da pessoa. E quando a gente fala imposto de renda, também tem a questão dos dependentes, né, Zé Roberto? Quem que pode ser dependente para imposto de renda? Os principais dependentes são a esposa, o cônjuge, né? O companheiro que a pessoa vive há mais de 5 anos, o filho até 21 anos, ou o filho que faz curso superior à escola técnica de segundo grau até 24 anos,
uma questão que poucas pessoas lembram, que são os pais e avós também podem ser dependentes da pessoa, desde que esses pais e avós tenham rendimentos tributáveis ou não até R$ 26.960. São basicamente essas as mais importantes deduções que os dependentes que podem ser lançados no imposto de renda. Muito bem. Zé Roberto, com toda a sua experiência aí, né, trabalhando há tantos anos com contabilidade, com imposto de renda, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer a declaração e como evitá-los? Bom, grande parte dos problemas de erro de declaração decorrem de preenchimento, falha no preenchimento. Quer dizer, uma falta de atenção na hora de digitar, ou preenche uma informação incompleta, faz a declaração cair em malha fina. Então é importante preencher a declaração com calma, com tranquilidade, num ambiente sossegado e conferir, fundamentalmente conferir depois que fizer a digitação. A conferência é fundamental. Certo, Zé Roberto, nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, porque vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na rádio FMZ. A nossa conversa hoje é sobre imposto de renda e o nosso convidado é o contador José Roberto Altoé. Zé Roberto, no bloco anterior nós finalizamos falando dos principais erros que as pessoas cometem ao fazer a declaração do imposto de renda. Quais desses erros são mais perigosos e podem levar a pessoa a cair na malha fina? Principalmente omissão de rendimentos. O que é omissão de rendimentos? Que é quando a pessoa não informa um rendimento que ela recebeu, ou informa no valor inferior. Às vezes a pessoa recebe um rendimento eventual num mês ou no outro, a fonte pagadora declara para a Receita isso, a pessoa esquece. Foi um mêsinho que eu fiz lá e tal. E no ano seguinte, esquece de informar isso, cai na malha fina porque omitiu esse rendimento. Esse é o erro mais comum. Outra questão também, a pessoa informa um dependente, e esse dependente tem rendimento, por exemplo, eu tenho um filho que é estagiário, eu lanço ele como dependente meu, e não lanço o rendimento de estagiário dele, e isso provoca cair em malha fina a declaração do contribuinte. Nossa, até isso. Até o valor que o estagiário que é filho recebe, ele tem que entrar. Isso. Todo o rendimento do dependente e todos os bens do dependente devem ser declarados na declaração do declarante, do contribuinte. Se eu informo o dependente, eu tenho que trazer todas as informações dele na minha declaração. Despesas médicas não confirmadas também é um item muito importante em termos de cair de malha fina. É muito comum a pessoa declarar um valor no imposto de renda dela como despesa médica e o profissional, ou a clínica, ou o hospital, não declarar isso para a Receita. E aí, quando a Receita vai fazer esse cruzamento de dados, ela cai na malha fina, ela pede para a pessoa comprovar por que ela lançou aquela despesa. E ela pede, além disso, que comprove o pagamento dessa despesa. Então eu recomendo, inclusive, que as pessoas que pegam despesas médicas, que fazem despesas médicas, além de pegar o recibo, a nota fiscal, que guardem um comprovante de pagamento, que guardem o Pix, que guardem o cartão de crédito, para poder, amanhã depois, se cair na malha fina, você tem como demonstrar para a Receita que você pagou efetivamente aquela despesa. Outras coisas que são comuns de cair em malha fina é a pessoa lançar despesas médicas não dedutíveis. Tipo assim, uma compra de óculos, um massagista, uma compra de cadeira de roda, medicamento. Isso não é despesa médica, então isso não pode ser lançado como despesa médica no imposto de renda. Agora, a exceção está se tiver numa conta hospitalar. Os medicamentos que estiverem empregados numa conta hospitalar, que estiver na nota fiscal do hospital, esse pode ser lançado como despesas médicas para deduzir imposto de renda. E também voltando à questão da pensão alimentícia, você lançar uma pensão alimentícia que não tenha amparo judicial, que não tenha passado pelo trâmite judicial. Essa pensão não é válida como dedução para imposto de renda. O interessante, Zé, é que a Receita, como você falou, ela faz esse cruzamento de dados, né? Ela não só analisa aquilo que o declarante pontuou ali, mas ela também vai no que os contratantes, né, no caso, também fizeram os pagamentos, não é isso? Exatamente. Basicamente, a declaração de imposto de renda é feita de cruzamento de dados. E cada vez mais o banco de dados da Receita está mais recheado, mais completo. Hoje, os bancos fornecem milhões de informações para a Receita, ela tem tudo lá. As empresas, fontes pagadoras, são obrigadas a informar para a Receita Federal, alimentando esse banco de dados. Cartão de crédito informa tudo para a Receita Federal.
Então, a Receita não pega todo mundo, na verdade, porque ela não tem meios de pegar todo mundo, porque senão seria um caos. Ele não tem estrutura física de pessoas para analisar processo por processo. Mas que ela tem informações, tem. Essa polêmica do PIS aí de R$5.000 foi uma polêmica em vão. Isso já existe há muito tempo. Só que caiu na mídia e virou um problemão que disseram que não tem nada a ver, mas que eu creio que isso continua da mesma maneira. Não mudou nada. Ela já faz essa vigilância, né? Há muito tempo. Só que acho que para eles não é viável fiscalizar quem recebe 5 mil por mês. Porque o custo de uma fiscalização dessa é muito maior do que o retorno que lhe daria. Acho que eu creio que seja isso, não tenho certeza, mas é mais ou menos por essa linha. Zé Roberto, nós falamos anteriormente sobre malha fina, né? E o que vem a ser essa tal dessa malha fina? É como a gente conversou, assim, quando você envia sua declaração, ela passa por uma análise, por uma crítica do sistema da Receita. Aí ela verifica as informações que você declarou e as informações fornecidas pelas entidades, pelas empresas, pelas instituições financeiras, pelos planos de saúde, quer dizer, pelos médicos, pelas clínicas, pelos hospitais. Então, todo mundo fornece informação para a Receita. Os contadores, que na verdade que fazem essas informações, municiam a Receita dessas informações, para a Receita ter base de dados para poder cruzar. E aí cobrar do contribuinte ou não essa omissão de informação, ou erro de informação. Então a malha é o cruzamento de dados entre a Receita, o que a Receita tem, e o que você declarou. Se tem alguma diferença, essa declaração ela entra em malha, que a gente chama, fica lá como uma pendência, o contribuinte tem a oportunidade de resolver pacificamente, corrigir, que pode acontecer um erro involuntário, ou pode ser um erro proposital, mas aí a pessoa sempre tem tempo de corrigir. A Receita não chega autuando e multando de cara. Ela dá uma oportunidade para o contribuinte corrigir antes que ela notifique formalmente. Então eu recomendo sempre que depois que a pessoa entregar a declaração, ela vá monitorando para ver se foi tudo processado, se está tudo certo, se ela já entrou em fila de restituição, ou se não tem imposto a pagar, se está processada e concluída. Tanto processada e concluída, a chance de você ser pego em malha fina é muito pequena. Muito bem. Agora, Zé, como que faz quem tem mais de uma fonte de renda, por exemplo, assim, mais de um emprego, ou que recebe um aluguel, tem um imóvel, né, e está alugado, ou mesmo aqueles que trabalham como autônomo? Como que essas pessoas devem declarar? Normalmente, o contribuinte que tem várias fontes de renda, ele é prejudicado. Porque se eu tenho 10 empregos com R$1.000 cada emprego, eu não pago imposto de renda em nenhum emprego desse. Mas quando eu vou fazer declaração e declarar que eu ganhei R$10.000 por mês, na consolidação do imposto de renda, eu vou pagar o imposto de renda todinho que eu não paguei no ano anterior. É como se eu tivesse tido uma renda de R$10.000 mensais. E aí chama-se consolidação do imposto de renda porque você está consolidando o que aconteceu no ano anterior. Então eu não posso não pagar mensalmente, mas eu vou pagar no ano seguinte. Então quem tem fonte de rendas variadas, às vezes o cara paga 7,5% numa fonte, paga 27,5% na outra. Se no ano seguinte o total do rendimento dele cair na faixa de 27,5%, aquele rendimento que ele pagou 7,5%, ele vai ter que complementar com 20%. É essa que chama-se consolidação do imposto de renda. Então, o contribuinte que tem mais de uma fonte, ele tem que ficar bem atento a isso e se planejar anteriormente, não esperar chegar a declaração para poder fazer, porque aí ele pode tomar um susto. E também, né, quando se fala em imposto de renda, se fala de restituição desse imposto de renda. E o que seria isso? O que é a restituição do imposto de renda? A lei prevê o pagamento de imposto de renda mensalmente. Quer dizer, quando a gente recebe o salário da empresa, ela já desconta do empregado esse imposto de renda. Quando a gente faz a declaração no ano seguinte, chama-se consolidação. Aí eu vou lançar as despesas médicas, vou lançar os dependentes, vou lançar tudo que é dedutível. O que eu paguei antecipadamente no ano anterior, quando eu faço a consolidação, pode sobrar imposto a pagar ou pode sobrar imposto a restituir. Restituição nada mais é do que aquilo que você pagou no ano anterior. Pode ser total do que você pagou ou pode ser parcial. Ou pode não dar imposto a pagar. Mas a restituição nada mais é do que uma devolução daquilo que foi descontado de você durante o ano anterior. Então a restituição, ela não tem uma relação direta com aquele valor que eu declarei naquele ano, mas sim do ano anterior. Exatamente. Se você está fazendo a declaração, nós estamos no ano 2025, nós estamos declarando informações de 2024. Então, a consolidação em 25 é referente a dados de 2024. Então, eu posso receber valores que foram descontados no ano de 2024, no ano de 2025. É sempre no ano seguinte. Uhum. E Zé Roberto, como que ocorre o pagamento dessa restituição? Como que a Receita faz esse pagamento?
Bom, mensalmente a Receita tem lotes programados de restituição. Esses lotes, assim, no início tem umas prioridades, quer dizer, pessoas com idade igual ou superior a 80 anos têm prioridade total para receber uma possível restituição. Quem tem deficiência física também tem prioridade. Quem é do magistério, outra prioridade. Quem cadastrou a chave Pix para receber a restituição tem mais prioridade também. Então a Receita faz o escalonamento porque ela não tem como pagar todo mundo de uma vez só, porque o dinheiro vem do Tesouro Nacional. Então a Receita tem que arrecadar para devolver um pouco desse dinheiro. Então eles fazem um planejamento de pagamento e fazem em lotes, pagando mensalmente um determinado grupo de pessoas até zerar essa conta do ano seguinte. E essa restituição, Zé Roberto, ela vai para que conta do contribuinte? Tem que ser a conta declarada no imposto de renda, né? Ou uma chave Pix CPF do contribuinte. Não tem outra maneira de a pessoa receber. Não adianta, eu não posso informar uma conta bancária de outra pessoa na minha declaração, porque eu não recebo. A Receita faz essa amarração de CPF com Pix ou conta bancária que o titular é o declarante. Se essa conta não estiver declarada no imposto de renda, eu não posso cadastrar essa conta para receber a restituição. Zé, e qual que é a diferença de uma tabela progressiva mensal e de uma anual para o cálculo do imposto de renda? A tabela progressiva mensal é a tabela que as empresas, as fontes pagadoras, utilizam para calcular o imposto de renda retido do contribuinte. A tabela progressiva anual é simplesmente o somatório das tabelas mensais. Então, no imposto de renda, na consolidação do imposto de renda, o sistema da Receita tem a tabela anual, que é o somatório das tabelas mensais. Então, se a pessoa teve um rendimento constante durante o ano, no mesmo valor, exatamente o mesmo valor, normalmente, e ela não tem nenhuma dedução, nada, ela não vai pagar nem receber imposto de renda no ano seguinte, porque ela já pagou exatamente o que tinha que ter pago durante o ano anterior. Agora, se ela oscilou a renda, aí provavelmente tem algum ajuste para fazer. Por isso que chama-se declaração de ajuste anual de imposto de renda. É um ajuste que você vai ter que fazer, a pagar ou a receber ou nada a pagar. Certo, Zé Roberto, nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, porque vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A nossa conversa hoje é sobre imposto de renda e o nosso convidado é o contador José Roberto Altué. E fala-se também, José Roberto, de um modelo simplificado da declaração. Quem que pode adotar esse modelo? Modelo simplificado da declaração é quando a pessoa não tem despesas dedutíveis, tem poucos valores de despesas médicas, poucas despesas de instrução, poucos dependentes, e o governo dá uma oportunidade da pessoa optar, olha, eu quero descontar 20% do meu rendimento como desconto, como dedução. Então, a pessoa pode optar por esse desconto padrão, modelo simplificado. Quer dizer, se você não lança despesas pagas, você só opta por esse desconto simplificado. Então, mas o programa da Receita já sugere, você lança tudo que você tem que lançar. E aí ele avalia se é mais vantajoso você optar pelo desconto simplificado ou se é mais vantajoso fazer o desconto completo. O desconto completo são as despesas que você lançou. E o desconto simplificado é 20% do rendimento que você tem. Agora, então, Zé, vamos falar de alguns exemplos práticos aí, né? Algumas dúvidas mais comuns, né? No caso de herança, recebi uma herança, eu preciso declarar? Olha, o fato de receber uma herança, que é um rendimento isento, não obriga a pessoa a declarar imposto de renda, não. Porém, uma das obrigatoriedades de entrega para declaração é quem, em 31 de dezembro, tinha bens acima de R$800 mil, ou recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, que passaram de 200 mil. Então, tipo assim, se eu recebi uma herança de R$200 mil, eu tenho que declarar imposto de renda. Ou se eu recebi um bem de R$800 mil, eu vou ter que declarar imposto de renda. Porque é bens acima de R$800 mil, ou rendimentos isentos acima de R$200 mil. Então isso obriga a declarar. Não é o fato de receber herança, é o valor que você recebeu. Depende do valor, né? E no caso do MEI, o MEI também precisa declarar imposto de renda ou não? É a mesma situação, quer dizer, o fato de a pessoa ser MEI não obriga ela a declarar imposto de renda. Mas se ela teve um rendimento tributável, isento ou não tributável acima dos valores já mencionados, ela está obrigada a declarar.
Então, não é o fato de eu ser MEI ou não ser MEI que eu sou obrigado a declarar. Se eu posso não ser MEI e ter rendimento ter bens acima de R$800.000, eu sou obrigado a declarar. Ou posso ser MEI e ter bens acima de R$800.000, eu sou obrigado a declarar. Agora, se a pessoa declarar, a pessoa titular de MEI declarar imposto de renda, ela tem que informar os rendimentos do MEI nesse imposto de renda também. Quem tem mais de 70 anos ainda precisa declarar imposto? A idade também é outro fator que não obriga ou desobriga a pessoa a declarar. O que importa é bens acima de R$800.000, rendimentos isentos acima de R$200.000, ou rendimentos tributáveis acima de R$33.000. Essas são as regras que são válidas para todo mundo, independente da idade. E no caso de doença grave, no caso de um câncer assim, a pessoa precisa ainda declarar? Da mesma maneira que qualquer contribuinte. Do câncer ou doença grave não isenta a pessoa de declarar imposto de renda. Todo mundo tem que seguir a mesma regra, que é rendimentos tributáveis acima de R$33.888, rendimentos isentos acima de R$200.000, bens acima de R$800.000, produtor rural que teve renda acima de R$169.000. Quer dizer, isso é o que importa, não importa a idade, não importa se é portador de doença grave ou não. Tem uma regra para portador de doença grave, que é a pessoa que é aposentada por doença ou moléstia grave. Este aposentado por doença ou moléstia grave, o rendimento dele, da aposentadoria, é isento de imposto de renda. Então, mas de qualquer maneira, esse valor ele tem que ser declarado no imposto de renda da pessoa. É isento, mas tem que ser declarado. Uhum. Nós falamos das questões de gastos com saúde. Nessas questões entram, Zé, dedução com despesas tipo com academia e atividades físicas? Não entra não. Assim, somente gastos médicos, dentista, fisioterapia, psicólogo, psiquiatria, essas despesas entram como despesa médica. Agora, academia, atividade física, isso não entra. Um pilates, sendo um fisioterapeuta, questão de saúde, sim. Agora, academia, só por uma questão estética, não. E quem não possui o informe de rendimentos, como que deve proceder? Basicamente, procurar o RH da empresa para solicitar o documento que é de direito do contribuinte. A empresa tem obrigação até o dia 28 de fevereiro de cada ano de entregar e enviar para o empregado ou para a fonte recebedora o informe de rendimento. Se não recebeu, tem que buscar, não tem outro jeito. E fala-se também de uma declaração pré-preenchida. Do que se trata isso? Com base nos dados que a Receita tem, que as fontes pagadoras informam para a Receita, quer dizer, as empresas, os bancos, as corretoras, as empresas de cartão de crédito, os cartórios, todo mundo municia a Receita de informações. Com base nessas informações, a Receita monta uma declaração pré-preenchida do contribuinte. O contribuinte pode puxar esses dados lá da Receita e fazer o pré-preenchimento. Quer dizer, ele já sabe o que tem no banco de dados da Receita. Mas eu deixo claro que isso não é uma garantia que as informações estão certas. A Receita mesmo diz que cabe ao contribuinte conferir essas informações, excluir aquilo que ele acha que está errado e incluir aquilo que está faltando. Então isso é muito importante, porque não adianta cegamente achar que a declaração pré-preenchida está plenamente correta, entregar e achar que está tudo resolvido, que não está. Ela inclusive recomenda que, olha, se você não tiver o documento correspondente àquilo que está na pré-preenchida, eles recomendam que você exclua. Porque se você for intimado a apresentar aquele documento e não tiver, vai ter problema. Uhum. E declaração de imóveis e veículos, como é que funciona? O bem tem que ser declarado sempre pelo valor de compra. Muita gente confunde isso também com o valor de mercado. É valor de compra. Ou se eu compro um carro financiado por R$100.000, eu paguei naquele ano R$10.000 dele, eu tenho que declarar R$10.000 naquele ano. No ano seguinte eu paguei mais 20, boto mais R$20.000 daquele carro. Eu não declaro o valor do bem total, eu declaro aquilo que eu pago. Que você gastou, que eu né? gastei, exatamente. E financeira, Zé Roberto, do que se trata? Faz parte do banco de dados que a Receita tem, que solicita dos bancos para poder fazer a declaração pré-preenchida e para cruzar dados e pegar a sonegação. Então, todos os bancos, as fintechs, fornecem informações para a Receita Federal. É um enorme banco de dados. A gente acha que tem sigilo fiscal, mas não tem mais. Sigilo bancário? Não existe isso mais. Legalmente, pode até ser que tenha, mas a Receita tem isso tudo lá. Ela pode não divulgar, mas que ela tem ciência dos valores, tem. Né? Tanto que ela te devolve a pré-preenchida com as informações que você tem no banco. Uhum. Entendeu?
Então, a e-financeira é uma declaração que os bancos financeiros e empresas de cartão de crédito são obrigados a entregar anualmente para a Receita Federal para ter esse banco de dados, para cruzar dados e fornecer informações para o contribuinte. E quem recebe aluguel, Zé Roberto, precisa declarar? Olha, se você recebe aluguel de pessoa física acima de R$ 2.824, é obrigado a declarar. E um detalhe importante, que quem recebe aluguel de pessoa física acima desse valor tem que pagar o imposto mensalmente. Não pode esperar no ano seguinte para pagar o imposto de renda. Você vai pagando mensalmente e no ano seguinte você faz a consolidação do que você pagou no ano anterior. É o mesmo caso do médico, do profissional liberal, que ele tem que ir pagando mensalmente para no ano seguinte declarar, fazer a consolidação e ver como é que ficou, se ele tem imposto a pagar, se ele tem imposto a receber. Mas tem que ser pago mensalmente, né? Pago mensalmente, é um detalhe que tem que ser cumprido aí. Zé Roberto, eu paguei um plano de saúde para um dependente, eu posso deduzir esse valor? Sim, se esse dependente estiver na minha declaração, pode. Eu só não posso, o dependente está na declaração da sua esposa e na minha declaração. Ele não pode constar em duas declarações. Se ele está na minha declaração, eu tenho que lançar essa despesa de plano de saúde na minha declaração. Se está na da minha esposa, tem que lançar a despesa de plano de saúde na declaração da minha esposa. Perfeito. Se o meu cônjuge não tem renda, é melhor declarar junto ou separado? Olha, depende. Se ele não tem renda nenhuma tributável, é melhor declarar junto, porque ela vai contar como dependente sua e vai deduzir da base de cálculo de imposto o valor do dependente. Agora, se ela tem renda tributável, se ela tem outro trabalho, outro emprego, normalmente, via de regra, é melhor declarar em separado. Zé Roberto, então, para a gente ir encerrando o nosso programa, né, quais dicas que você dá para facilitar todo esse processo de declaração? Bom, fundamentalmente, não deixe para a última hora. E depois que você entregar a declaração, faça o monitoramento no ECAC ou no portal Gov.br. Lá você consegue, você entregou a declaração, no dia seguinte você já consegue saber se a sua declaração foi processada, se tem algum problema de malha, se tem alguma pendência. Esse é o caminho normal. Entregou, no dia seguinte já monitora para saber se está tudo ok. Faça o planejamento durante o ano e não espere para o ano seguinte. Já faça umas contas prévias, procure seu contador e faça umas contas prévias para saber o que vai acontecer no ano seguinte. É possível fazer uma previsão. Crie um arquivo físico ou digital com as documentações, com as notas, com os recibos. Isso também ajuda no ano seguinte para você não ficar perdido e procurando documento em uma gaveta daqui, gaveta de lá. Além de despesas médicas também, que você tem que ter o comprovante de pagamento, como eu já falei, que é importante ir guardando os comprovantes de pagamento. Fundamentalmente procurar um contador da confiança, porque o contador é o profissional mais habilitado a dar essa assessoria para o contribuinte. Ele acompanha dia a dia o que está acontecendo na legislação, ele sabe quais são os problemas que estão acontecendo de malha fina. Então, o melhor suporte que pode ser dado para o contribuinte é um contador. Ele tem base legal e tem conhecimento técnico para poder orientar o contribuinte. Conexão. E assim chegamos ao final do nosso programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco em mais uma edição do nosso programa. E, claro, agradecer ao nosso convidado, Zé Roberto. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Eu agradeço muito o convite e espero ter ajudado. Qualquer dúvida, como eu falei, procure um contador. Um grande abraço para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações, pelas dicas. E você, ouvinte, fica agora com a nossa programação normal e nós nos reencontraremos no próximo final de semana aqui no programa Conexão. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.